Depois que uma comissão mista do Congresso aprovou o relatório de uma medida provisória que, entre outras coisas, retoma o despacho gratuito de pelo menos uma mala, como fica essa questão? E para a gente entender exatamente o que as pessoas devem fazer, a especialista em direito do consumidor, Roberta Densa, tem todas as explicações e ela que já aparece aqui na minha tela. Uma ótima tarde para você. A gente falava na semana passada sobre a nova situação, o pessoal que precisa fazer a medição daquelas malas, o que causou aí também uma série de transtornos para muitas pessoas que foram pegas aí desavisadas. A gente tem agora uma outra questão, que é essa possibilidade de despachar a mala sem a cobrança. Em que pé que fica essa situação? Como o brasileiro consegue se encaixar no meio desse monte de informação? Vamos tentar explicar um pouco isso. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema. É tão importante porque diz respeito ao nosso dia a dia. O Brasil é um país tão grande, precisamos da aviação para minimamente ter um transporte de pessoas, de cargas, enfim. A medida provisória que você se referiu agora, na verdade, ela começou a tramitar no Congresso Nacional em dezembro do ano passado, dezembro de 2018, e agora ela precisa ser votada pelo Congresso. Inicialmente, a única coisa que era prevista ali na medida provisória era que as empresas estrangeiras de capital 100% estrangeira poderiam optar por trabalhar no Brasil. Hoje, né, antes da medida provisória, não havia essa possibilidade, a gente tinha que ter algum capital nacional. Agora, com a medida provisória, que está dependendo de aprovação do Congresso, qualquer empresa estrangeira poderia entrar no Brasil. E a ideia era justamente abrir este setor para criar concorrência, que é extremamente importante para nós. Essa medida provisória altera o Código Brasileiro da Aeronáutica. Junto com isso, o Congresso Nacional, aproveitando a votação de um tema tão importante, já colocou agora nessa redação que está sendo avaliada pelo Congresso Nacional, a possibilidade de as empresas despacharem até 23 quilos de graça dentro dos nossos voos nacionais. Ou seja, aquilo que a ANAC fez em novembro do ano passado, retirando o despacho, né, permitindo que as empresas cobrassem esse despacho, agora nós teríamos, a partir, então, de eventual votação no Congresso Nacional dessa lei, uma revogação da ANAC, né? Quer dizer, aquilo que a ANAC diz já não valeria, óbvio, porque o Congresso Nacional tem mais força do que a ANAC. Então, se isso for aprovado no Congresso Nacional, além das empresas aéreas estrangeiras poderem viajar no Brasil, nós também poderíamos despachar até 23 quilos de bagagem de forma gratuita dentro, então, dos nossos voos nacionais. O que nós esperamos é que, efetivamente, esse despacho ele seja feito, né? A inclusão dos 23 quilos seja, de fato, feita por uma razão muito simples. O Brasil é um país continental, nós não podemos nos comparar à Europa. Nós usamos aí aquela situação do europeu que viaja com uma mala de apenas 10 quilos, né? O Brasil ele tem algumas diferenças regionais bastante importantes e, efetivamente, talvez aí os 23 quilos seja, de fato, muito importante para todos nós. O que nós precisamos esperar é a votação final disso, que deve acontecer até junho desse ano. Roberta, para a gente deixar bem claro para quem está em casa, realmente não correr para o aeroporto nas próximas viagens e achar que isso já está funcionando, como você explicou, existe a necessidade dessa votação, aprovação e também da sanção presidencial para isso começar a valer. E a expectativa é que até junho. Tem que ser até junho, porque como veio por medida provisória e foi incluído na medida provisória, ele tem até 6 meses, seriam 3 meses e mais 3 meses para votação. Então, a gente não vai esperar mais do que isso. Ou a medida provisória cai de vez, e aí nós não temos nem as bagagens internacionais, perdão, as empresas internacionais voando no Brasil, nem mesmo as bagagens, não por meio dessa MP.
Pode ser isso, o Congresso Nacional já tinha sinalizado no ano passado, talvez o momento político não fosse ideal naquele momento, mas já havia uma sinalização por parte do Congresso Nacional de ter uma lei específica no Brasil, permitindo, sim, que as empresas escolhessem aí essa opção, né? Não tivessem, perdão, a opção de não despachar a bagagem. Isso, mesmo que não saia por medida provisória, pode ser, ou através dessa medida provisória, pode ser que o Congresso Nacional também opte por isso. A gente também, da nossa parte, como consumidores, precisamos, de certo modo, pressionar o Congresso Nacional, aqueles que nós elegemos, para que eles sigam aquilo que é, de fato, vontade das pessoas. E me parece que esse é um ponto bastante relevante para nós brasileiros. Roberta, só para a gente deixar também muito bem explicado, só uma dúvida. Lá no ano passado, quando a gente percebia aquela possibilidade já extinta de despachar a bagagem sem cobrar, essa decisão foi da ANAC, é isso? Isso, foi na verdade, uma resolução da ANAC que decidiu, então, que as empresas aéreas poderiam cobrar pelo despacho das bagagens. É muito importante que se diga um ponto. Esta promessa, né, na verdade, assim, essa resolução da ANAC veio com a promessa das empresas aéreas de que o valor seria diminuído. E, curiosamente, há quase 2 anos, nós temos já essa resolução. Curiosamente, nenhum preço foi modificado. Pelo contrário, agora você acabou de falar do problema da Avianca. Com o problema da Avianca, nós tivemos um aumento dos valores das passagens aéreas, né? A gente sabe aí de pessoas que, para fazer o trecho Rio-São Paulo, está pagando praticamente um trecho até Paris, né? Então, Exato. a promessa de que o despacho de bagagem seria pago, ela viria no sentido de que as passagens teriam uma diminuição de preço, e ela não teve diminuição de preço, pelo contrário, a crise da Avianca mostrou que há um certo oportunismo, inclusive, no sentido de que, como a gente tem demanda maior, com a falta da Avianca, as empresas estão, sim, aumentando o preço das passagens. Então, o Congresso Nacional está agindo aí numa hora muito boa, mostrando que nós efetivamente precisamos regular esse setor tão importante para o Brasil, porque nós dependemos dele, nós não temos estradas, as pessoas não têm como viajar, as nossas estradas não têm uma qualidade boa para que elas possam viajar de forma tranquila, seja de ônibus, seja de carro, enfim. Então, ficamos nas mãos das companhias aéreas, lamentavelmente. Roberto, uma outra dúvida já para a gente finalizar. Você acabou de informar que essa decisão, então, da cobrança pelo despacho da mala veio da ANAC. Agora, se esse projeto, ele realmente é sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, a ANAC pode, de alguma forma, interferir para continuar realizando essa cobrança ou não? A sanção, a partir do momento que ela é feita, ela deve ser cumprida. Tem que ser cumprida porque ela altera o Código Brasileiro da Aeronáutica. Então, não tem como deixar de cumprir. A lei, neste caso, é uma lei ordinária, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, ele altera o Código Brasileiro de Aeronáutica, logo, não há como a ANAC descumprir aquilo que o Código diz. A ANAC, para a gente deixar um pouco mais claro, ela, de fato, regulou porque a própria lei que criou a ANAC trouxe a possibilidade de a agência regular o setor. E essa era uma forma de regulação. Portanto, ela só regula aquilo que a lei permite que ela regule. Se a lei já vai dizer, se ela for aprovada até junho, né? Junho, julho, aí a gente já espera uma sanção presidencial. Se ela efetivamente for aprovada, não há como a ANAC voltar atrás, ou enfim, fazer uma nova resolução, porque a resolução nunca pode contrariar a lei. O que acontece hoje é que a nossa lei não é clara quanto à cobrança das bagagens. Isso, na verdade, fica por conta de uma interpretação, e essa interpretação, por ser aberta, não está nem no Código de Defesa do Consumidor, nem no Código da Aeronáutica. Portanto, as empresas usavam aí dessa possibilidade, dado que a ANAC deu a elas, né, essa oportunidade. Estando na lei, a ANAC não pode regular de forma contrária.
Roberto, eu agradeço o tempo e a disponibilidade para esclarecer tudo isso para os nossos telespectadores. Essa mudança é esperada por muita gente, mas a gente vai acompanhar também passo a passo desse projeto para chegar no mês de junho. Quem sabe a gente pode noticiar aqui essa sanção. Obrigado pelas informações e um ótimo dia para você. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até, tchau, tchau.